Olá, nesses últimos 12 meses o aço dobrou de preço e nos próximos 12 meses provavelmente também vai ter alguns aumentos. Fizeram uma pergunta no grupo se tem como reduzir aço na estrutura com menos aço em si. Claro, tem como? Sempre tem. Eu vou demonstrar algumas opções, aqui maneiras que a gente pode fazer, mas sempre lembrando aquela ideia. Tem como reduzir aço sem modificar a estrutura em nada? Não, você tem que modificar o seu modelo e tudo mais, a sua estrutura em algumas coisas para ter essa economia geral de aço. Tá? Claro, tem coisas, por exemplo, configurar um software adequadamente, contratar um engenheiro que não é apertador de botão e tudo mais, sim, tá? Mas isso aí já era feito no passado, então não é isso que eu vou demonstrar. Questão aqui primeiro. O sistema estrutural de concreto armado, ele gasta aço, tá? Ele vai gastar aço porque ele vai ter pilares com aço, vigas com aço, lajes com aço e tudo mais. Ok? Outros sistemas estruturais podem ser feitos sem aço, como por exemplo, a alvenaria estrutural. É uma possibilidade. Dá para fazer em tudo? Não dá, tá? Todas as opções aqui, elas vão te modificar alguma coisa e vão te limitar em alguma coisa. Mas uma opção seria trabalhar com uma estrutura em alvenaria estrutural, porque o bloco de concreto não dobrou de preço nos últimos 12 meses, certo? A alvenaria estrutural bem projetada, já planejada, já no arquitetônico. Ah, eu fiz um arquitetônico lá malucão complexo e agora eu quero fazer alvenaria estrutural. Não, tá? Uma alvenaria estrutural já planejada na hora de começar o arquitetônico para ser econômica em alvenaria estrutural, para ser uma obra que foi planejada desde o princípio para ser alvenaria estrutural, consegue economizar uma quantia considerável de aço. Entendido? Outras possibilidades. Vãos menores economiza, tá? Isso é padrão. Reduz os vãos, beleza, tá? Mas onde que a gente pode ter maior economia? Principalmente em peças baixas, ou seja, na laje. Isso pode ser feito como? Bom, ao invés de fazer planos grandes de laje, você pode trabalhar com mais vigas quebrando os vãos, claro, em vãos padronizados e com vigas de inércia adequada. Isso pode reduzir drasticamente a taxa de aço. Tanto é que uma laje de um vão de 3, 4 metros muitas vezes nem vai ter reforço, vai para um vão de 5 metros, vai para um vão de 6 metros, já começa a dar reforços bem pesados. Ok? Próxima possibilidade, trabalhar com materiais que gerem menos momento fletor. Como assim? Basicamente, a gente vai armar uma padrão, claro, isso é uma obra, um prédio de 20 andares, tá? Os pilares vão estar armados basicamente para auxiliar na compressão, vou colocar aço para assistir a compressão, isso é um caso especial. Mas, na maior parte dos casos, eu vou estar armando lajes e vigas para flexão, ok? E os pilares para flexão também, tá? Só que essa flexão, esse momento fletor, se a gente conseguir reduzir ele, a gente reduz proporcionalmente a taxa de aço. Como que a gente faz isso? Com materiais que geram menos momento fletor. Que materiais seriam esses? São materiais mais leves, porque é o peso que gera um momento fletor. Ou seja, uma laje treliçada, você vai fazer com um enchimento, uma tavela de barro ou um EPS. Bom, o EPS vai reduzir em torno de 15% do peso da laje. Reduzindo 15% do peso da laje, vai reduzir em 15%, claro, tem mais sobrecarga, mais, vai reduzir uns 5 a 7% na taxa de aço da laje. Ok? Reduzindo a taxa de aço da laje, reduzindo o peso da laje, vai reduzir também 5 a 7% a taxa de aço das vigas, tá? E você consegue reduzir as vigas e vai reduzir uns 6 a 8% nos nossos pilares e na nossa fundação. Ok? Outro método é, ao invés de trabalhar com tijolo comum, tentar trabalhar ou com paredes mais finas, certo? Muitas vezes o arquiteto pode ser planejado para você manter um pilar maior, mas fazer várias paredes de espessor menor, né? Muitas vezes eu vou ter todos os pilares, por exemplo, embutidos nas paredes em um eixo e no outro eixo eu posso ter paredes finas, certo? Digamos, no eixo que eu não tenho que embutir um pilar, muitas vezes eu quero esconder um pilar de 14, beleza, faço parede de 14, mas em outro lugar eu posso fazer uma parede de 9 e isso vai reduzir o peso da estrutura e vai economizar. Ou alternativamente ainda, eu posso trabalhar com outro tipo de parede. As paredes internas, por exemplo, não seria um problema trabalhar muitas vezes com drywall ou com bloco de gesso, uma coisa assim, tá? Ou também poderia ser trabalhado em todas as paredes, né? Um bloco celular autoclavado, né? Um bloco de menor peso, certo? De concreto celular, também é uma possibilidade. Claro, entra a questão, eu vou economizar no aço, eu vou acabar gastando um pouco mais que esse bloco celular autoclavado, vou gastar um pouco mais com o EPS e tudo mais, e aí eu vou analisar quanto que eu vou economizar e quanto que eu vou gastar, certo? Mas as opções eram competitivas do passado e com o aço dobrando de preço, é muito mais fácil elas ficarem mais econômicas, certo? Outra possibilidade são peças com geometria diferente. O que seria isso? Bom, é muito comum obras serem feitas, principalmente aí casas, sobradas, prédios pequenos, com o pilar embutido na parede, ok? Claro, a questão fica feio, né, o pilar aparecendo, mas a questão também é que mal bem é sempre embutido o pilar retangular, ok? O pilar retangular até funciona, mas eu posso demonstrar aqui tendo um plano aqui, ó. Nós vamos imaginar que eu tenho um pilar com 25 toneladas,
ok? Se eu fizesse pilar, por exemplo, 14 por 30, ok, vai dar 12 barras de 10. Aumentar a seção, possibilidade, vai para 8 barras de 10, economizou, tá? Mas, se aumentar o pilar mais que isso, 50 ou 60, vai continuar 8 barras de 10 por causa da estação mínima de aço, ok? Então, o que vai acontecer é que eu vou ter um mínimo ali de um pilar de 14, uma obra assim, sabe, 3 metros de altura e tudo mais, com 8 barras de 10, tá? Até umas 25 toneladas ainda tá tranquilo, mas imaginar que eu estou falando de uma carga maior, né? Uma carga que tem 40 toneladas, tá? Com base 22 barras 10, claro, se aumentar o pilar eu consigo muitas vezes com 14 de 10, mas muito menos que isso eu não consigo, quem sabe 12 barras de 10, tá? Isso para 40 toneladas. Agora, se eu fizer um pilar em L ao invés disso, eu consigo, quem sabe, para uma mesma carga de 40 toneladas, fazer esse pilar em L com 7 barras de 10, ok? Usando tranquila estrutura, até um pilar menor aqui passaria com 7 barras de 10. Então, uma maneira é fazendo pilares em seção L, seção T, muitas vezes, vai ser mais eficiente quando tem uma carga pesada e eu ainda quero embutir ele na parede. Claro, tem 5 toneladas, pouco importa, tá? Esse pilar em L também tem a vantagem, muitas vezes, é claro, de ser colocado sempre uma quina, onde ele vai ter um travamento natural dos dois lados, mas tem que ser encontrado essa quina, certo? Por final, a outra questão que a gente pode fazer é muito comum em obras aí, casas, sobrados, prédios pequenos, se trabalhar com armadura contínua, né? Ah, eu vou fazer uma viga, tá? Isso é um problema que eu vejo muito. Eu vou colocar armadura contínua de fora a fora, 2 barras de 16 em cima, 2 barras de 16 embaixo e manda ver, tá? Ou armadura assim, tá? Armadura positiva até é aceitável isso, porque quase todo vão tem um momento fator positivo. Mas a armadura negativa isso é um absurdo, tá? Então a primeira coisa é trabalhar a armadura, ok? Tá? Daí a pessoa vai falar, mas vai ficar muito complicado fazer uma viga cheia de armadura diferente, correto? Tá? Mas a questão a gente está falando, a gente vai complicar alguma coisa para economizar aço, tá? Se eu vou economizar 50 kg de aço, estou economizando 500 reais na minha obra, eu vou gastar um dia a mais para montar, vou gastar uma diária de um ferreiro a mais, compensa, porque acaba compensando, certo? Isso a gente vai ter 3 níveis aí que eu poderia falar, né? O nível padrão coloca a mesma armadura de fora a fora e acabou a história, certo? Então esse seria tipo o jeito que os pedreiros geralmente executam, que fica mais fácil para eles. Okay? Como que é a viga? 2 ferros 10 embaixo, 2 ferros 10 em cima, acabou a história. Isso é fácil para eles. Mas a gente vai ter o nível extremo, né? Que é o quê? Que eu vou trabalhar só com armadura negativa, um porta-estribos, daí outra armadura negativa, outro porta-estribos e tudo mais, tá? Que eu vou otimizar ao máximo a viga, ok? Que vai complicar, vai ficar uma viga mais frágil, tudo mais de montagem, mas é o mais econômico. Realmente eu faço cada vão separado com a menor taxa de aço cada vão, ok? Vai dar um monte de retalho e tudo mais, mas eu consigo minimizar o aço. Porém, aqui a gente entra no meio termo, que pode ser feito no meio termo, tá? Aqui é o que eu recomendo, inclusive o que eu mais tento trabalhar em obras é o que? Armadura base mínima, ok? Mais o reforço necessário. O que é isso? Bom, vamos imaginar que eu tenho uma viga de 14 por 40, tá? Uma viga de 14 por 40, lembrando que a taxa de aço mínima geral vai ser em torno de 0,15%, ela vai ter uma necessidade de 0,84 centímetros quadrados. Isso aqui a gente pode fazer com 2 barras de 8, ok? Então o que eu posso fazer é o seguinte, eu trabalho minha viga montada com 2 barras de 8, 2 barras de 8 embaixo, 2 barras de 8 em cima, essa é a armadura base, ok? Não armadura total, armadura base, tá? Mas não passo com 2 de 8, sem problemas. Eu vou montar essa viga com 2 de 8 em cima e embaixo. E o que eu vou fazer depois eu vou calcular o vão positivo e negativo e ali eu vou colocar uma barra adicional, ok? Ou uma ou 2 barras adicionais, eu vou colocar aço adicional só onde eu preciso, tá? Isso vai dar que vantagem? Bom, a primeira vantagem é que essas barras de reforço adicionais elas não vão ficar nas quinas, então eu não preciso amarrar elas todos os vãos, posso amarrar, quem sabe, ela cada 2, 3 estribos. Essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem é que eu vou ter uma armadura base baixa, então uma armadura pequena, baixa, mas que vai estar contínua, certo? Que vai facilitar a execução, vai facilitar montar. A ferragem ainda fica com uma certa rigidez para ser transportada. E eu também tenho a vantagem de que essas barras de reforço eu posso colocar depois de montar a viga. Por que eu falo isso? Porque uma viga com 2 ferros de 8 embaixo, 2 ferros de 8 em cima, mais os estribos, vai pesar em torno de 2 kg a 2,5 kg por metro. Okay? Então se eu tenho uma ferragem de 12 metros, eu estou falando de uma ferragem que uma pessoa, claro, duas, tá? Mas que 2 pessoas conseguem transportar tranquilamente. Ok? Por quê? Porque o peso dela vai dar o quê? Uns 25, 30 quilos, certo? Então vai ficar fácil de transportar, não vai ser uma ferragem de 60, 70 quilos, tá? Depois eu vou lá, pego, vou ter que colocar um reforço barra 16, sem problemas. Pego uma barra de 16, de 3 metros, vou lá e encaixo no lugar. Uma barra de 16 de 3 metros pesa uns 4,5 kg, tá? Então ela pode ser tranquilamente colocada no lugar e amarrada, tá? Então, em vez de armar no lugar, eu posso armar em qualquer lugar, posso armar no TR, montar lá depois do segundo andar,
vai ser fácil transportar ela no lugar. Chegou ali do lado, colocou os reforços, já com a viga 30 centímetros onde ela vai ser colocada, e depois só coloca dentro do forno. É uma possibilidade para facilitar também, e é o meio termo, que eu ainda tenho uma armadura base, eu ainda tenho uma estrutura com barras contínuas, mas eu coloco reforços, certo? Isso tudo são algumas maneiras que a gente pode trabalhar menos aço, tá? Sempre lembrando, você vai precisar modificar algumas coisas na estrutura, isso é normal, tá? Você vai precisar modificar a sua concepção, isso também é normal, tá? Mas sim, é possível economizar aço em uma estrutura consideravelmente, trabalhando com um detalhamento mais complexo, uma execução um pouquinho mais complexa, mas que economiza bastante aço, beleza? E claro, a questão é, a maioria desses casos pode ser difícil fazer se for um pedreiro fazendo sozinho, mas se tiver um engenheiro que vai na obra toda semana e acompanha e tudo mais, que é o que deveria acontecer em toda a obra, ele vai conseguir passar isso, ele vai conseguir analisar a estrutura aqui, vai conseguir passar essas ordens e como fazer, beleza? Mas por enquanto seria isso, e até a próxima.